E vou emendar também, mas aí nós vamos... Nossa! Meu Deus! Tem também. Domingo que vem é a vez do Douglas. Douglas tem muitos testemunhos também. Glória a Deus. Os teens podem subindo aí. Ter um momento de vocês lá em cima, palavra direcionada a vocês. E nós vamos aqui. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, como é bom estar em Tua presença. Como é bom saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Ah, Paizinho, como nós te amamos. Como é bom poder ver e contemplar os Teus milagres. E ver que a Tua palavra, ela continua sendo fiel conosco. Quando o Senhor diz que os milagres vão seguir, as Tuas bênçãos vão acompanhar os que creem em Ti, os que Te amam, os que Te buscam, e nós temos visto isso. Como é bom viver isso, que possamos sim continuar testemunhando dos Teus milagres e vivendo cada dia mais, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, para que o mundo veja, para que o mundo olhe para nós e reconheça Cristo em nós. Quando tudo está um caos, tudo está difícil, complicado, mas nós estamos em Cristo. E a paz que excede todo entendimento está entranhada dentro de nós, se chama Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai, que a palavra nessa noite seja para direcionamento mais uma vez para as nossas vidas, que nós possamos ser impactados por ela, que nos rasga de dentro para fora e que não fique somente em palavras, meu Pai, mas que seja uma semente plantada e aquela germine e dê fruto, e que nós possamos sim praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Cumpra o propósito para o qual foi determinado para esse dia de hoje, Jesus. Usa a minha vida, conduza-me nessa noite. Nós te louvamos e rendemos a Ti glória, força e poder. Amém e amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Prometo que pelo tempo eu vou tentar finalizar aqui hoje, mas olha que legal. O tema, eu até passei para os meninos da mensagem hoje, é viver uma pesca maravilhosa. E ver esses testemunhos acontecendo é literalmente nós vivendo e crescendo, vendo e recebendo de Deus o que nós precisamos. E para isso, eu vou usar um texto como base, muito conhecido. Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, sobre a tua palavra vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheu ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Quando nós lemos esse texto, e aqui discorre, continua ainda falando um pouco sobre ele, mas até aqui, para que possamos mergulhar na palavra, nós lemos o início aqui que fala que a multidão estava se apertando para ouvir
a palavra de Deus, e esse barco estava no lago de Genezaré. É o mesmo mar da Galileia. Foi nesse ambiente, foi nessas águas que aconteceram alguns milagres. Todos eles acompanhados por Jesus. Foi lá que Jesus disse: acalma-te vento, acalma-te mar. Foi nesse mesmo mar que ele disse à tempestade para se acalmar. Foi nessas mesmas águas que Pedro, o discípulo, ele andou sobre as águas. Então aqui é um lugar propício, aconteceram várias coisas. Esse texto me deu assim, abre o leque para várias ministrações. Quando você lê ele, você fala, a gente consegue extrair dele várias coisas, mas eu quero me ater a uma somente essa noite. Primeiro detalhe que eu e você precisamos olhar é que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que a multidão estava apertando Jesus. E Jesus, ele entra em um dos barcos. Só que fala lá que tinha 2 barcos. Tinha 2 barcos. Mas Jesus escolhe exatamente o barco de Simão Pedro. Existia um outro barco. Os outros continuam à beira do lago. Quando eu olho para esse momento, e eu vejo Jesus entrando em um dos barcos, e esse especificamente o barco de Simão, ele pede a ele, olha, afasta um pouco da água, só isso já é um milagre. Não sei quantos aqui já estiveram à beira do mar, mas a distância, muitas das vezes, dentro da água, faz com que a voz vá sumindo. Mas começa aí o primeiro milagre, não vou entrar nisso. Mas ele escolhe o barco de Simão, e eu quero aqui com você estar raciocinando ou pensando sobre isso. Simão, que é o Pedro, o nosso amado Pedro. Perceba que ele está entrando no barco de Pedro, e não está entrando no barco de Pedro por falta de opção, porque existia outro barco. Jesus escolheu o barco de Pedro. O que eu quero trazer nesse ponto aqui, para que eu e você já começamos a entender que você não é uma escolha por acaso. Existe um propósito na escolha de Jesus por você. A escolha de Jesus não é uma escolha por falta de opção. Deus não te escolheu por falta de opção. Deus nunca nos escolhe por falta de opção. Acho que você não conseguiu ainda, nós vamos chegar lá. Nós não conseguimos entender ainda 100%. O que eu quero dizer é que existia outro barco, trazendo para a minha vida, porque eu falei, existe barcos às vezes melhores que o seu. Existem barcos talvez mais estruturados que o seu. Existe, em outras palavras, traduzindo, existe talvez pessoas mais capacitadas que você. Existe talvez pessoas que tenham mais opção, mais estrutura, mais ensinamento do que você, mas Deus escolheu você. Então Deus não escolhe por falta de opção, jamais. Você não vai ver em momento algum Jesus escolhendo alguém, vou esse aqui mesmo, não tem outro. Não, sempre vai existir. Mas o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é, Ele não te escolheu por falta de opção. Ele não nos escolheu por falta de opção. Isso aqui, quando eu estava lendo, eu falei, Deus... Às vezes eu olho e falo, Deus, existem tantas pessoas mais capacitadas do que eu, mais preparadas. E essa palavra, quando eu estava lendo, eu falei, cara, existe, mas Ele me escolheu. Isso tem que partir de mim como uma honra, sabe, eu venho com alegria fazer o que Ele me escolheu, porque eu falo, cara, Ele me escolheu. Ele escolheu você, o Rei do Universo. O dono, o sabedor de todas as coisas, conhece pessoas muito mais elevadas, mas ele falou, não, eu vou escolher o Maico,
eu vou escolher o Lucas, eu vou escolher a pastora Daniele, eu vou escolher o Juliano, e assim por diante, todos vocês, que eu não vou acertar o nome de ninguém aqui não, mas Jesus sabe, e Ele escolheu você. Ele escolheu você para estar aqui essa noite, para ouvir essa palavra, dizendo para mim e para você: eu escolhi você, você é o meu escolhido. Tem pessoas, barcos, estruturas melhores, mais capacitadas, mas Ele nos escolheu. Ele entra aqui, voltando para o texto, ele entra no barco de Simão Pedro. Isso mostra a soberania de Deus, ela é incontestável. Deus, na sua magnificência, na sua soberania, em toda a sua grandiosidade, a resposta que eu tenho para isso aqui é: Ele escolhe quem quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E ninguém tem nada a ver com isso, nem você. Ele é Deus. Então essa é uma das primeiras lições que eu quero trazer para mim e para você. A escolha de Jesus não é uma escolha pautada por falta de opção. Eu não sei se você chegou aqui ou pensa isso, ou já pensou: será eu? Será que não tinha ninguém melhor? Tinha, mas Ele quer você. Então não é uma escolha por falta de opção, mas é uma escolha pautada na soberania de Deus. E a soberania de Deus, ela é incontestável. E Jesus, Ele entra no barco e fala: afasta um pouco. Agora lembre-se que no texto, no barco de Simão Pedro, ele não tinha pescado nenhum peixe. Nós lemos que eles tinham a noite inteira e não tinham pescado nada. Em outras palavras, como estava o barco de Pedro? Vazio, certo? O barco de Pedro estava vazio, e Jesus escolheu um barco vazio. Olhando para isso, eu falei: cara, nas entrelinhas, fazendo uma analogia, trazendo para a minha vida, quantas vezes nós olhamos falando assim: eu estou tão vazio, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar. E Pedro fala assim: não, mas eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada. E isso é incrível, sabe por quê? Além dele escolher quem ele quer, da forma que ele quer, ele ainda escolhe, ele está entrando num barco que está vazio. Essa é a segunda lição que eu quero trazer para nós essa noite. Deus não é como o homem. Como assim, pastor? Sabe por quê? Tem pessoas que só aparecem na minha vida e na sua vida porque nós temos algo para oferecer. Tem gente que só aparece, só está ali porque tem algo para oferecer. Mas mesmo Pedro não tendo nada para oferecer, Jesus entra no barco de Pedro. Eu quero que você entenda essa segunda lição. Valorize sim as pessoas que estão com você na tempestade, porque vai ter dias de sol, vai ter dias de alegria, aonde, trazendo aqui para o contexto, que eles estavam à beira do mar, então vamos dizer, à beira da praia. Em dias de sol a praia está cheia. Traduzindo para mim e para você, eu não sei se é para você, eu acredito que é, senão o Espírito Santo não traria isso. Tem dias de felicidade na sua vida que você está rodeado de pessoas, todos estão felizes, dias de sol, dias de alegria. Mas tem dias que a chuva vem, a tempestade vem,
E você olha e fala: cadê os meus amigos? Cadê as pessoas? Porque tem pessoas que só estão conosco quando nós temos algo para oferecer. Quem não quer entrar num barco cheio, quem não quer entrar em um ambiente, em uma situação onde está tudo top, está tudo legal, quem não quer entrar num ambiente onde a festa está, a alegria está presente, tudo está às mil maravilhas, quem não quer estar nesse ambiente? Todo mundo quer entrar em um ambiente de alegria, só que Jesus, Ele não olha isso. Jesus, Ele não olha se você está rindo, se você está chorando, Ele não olha, Ele quer entrar, Ele quer habitar. Ele não olha se você está cheio. Talvez você fala: nossa, mas esses dias passei tanta dificuldade, tanta luta. Mas Jesus está lá dentro. Talvez não encontra amigos, talvez não encontra família, talvez não encontra uma estrutura física, mas Jesus está lá dentro. A escolha de Jesus, Ele não está interessado no que você pode oferecer a Ele, e isso é que é incrível. Ele não está interessado se você pode ou não oferecer algo. Ele quer entrar dentro de você, Ele quer entrar nas nossas vidas e relacionar conosco, não por interesse. A maioria do ser humano, vivemos isso e vemos isso na face da terra. O ser humano muitas das vezes se relaciona por interesse, eu sei. Infelizmente no mundo isso é normal, isso faz parte da vida. Podem ter interesse quanto tem, mas quando não tem, não tiver nada para oferecer, quando estiver vazio, tem um que estará presente: Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós cantamos hoje: como eu posso me conter ao te encontrar, a estar em teus braços. Esse Jesus que se coloca à disposição de braços abertos para nos receber. Que eu não sei se você já entendeu a letra dessa música, mas que o coração dele bate falando o seu nome, chamando por você. Esse Jesus que entra, independente da circunstância, independente do problema, independente da luta, independente da dificuldade, um Jesus que nos ama. Será que você pode aplaudir a esse Jesus que não escolhe o barco? Ou melhor, que escolhe o barco sem querer nada em troca. E ainda bem que o barco de Pedro estava vazio. Olha para quem está do seu lado, vocês estão tão quietinhos, me ajuda. Fala assim: ainda bem que o barco de Pedro estava vazio. Que loucura é essa, pastor? Como assim? Sabe por quê? Se o barco de Pedro tivesse cheio, talvez, provavelmente não teria lugar para Jesus. Você entendeu? Que às vezes nós precisamos nos esvaziar para que Jesus entre. Entende por que existe um propósito até no vazio? Que às vezes nós estamos tão cheios de coisas, cheios de afazeres, cheios de novidades, cheios, e Jesus está aqui. Posso entrar? Não, Jesus, espera aí que eu preciso arrumar um lugarzinho aqui. Ainda bem que o barco de vazio, o barco de vazio é ótimo, né? O barco de Pedro estava vazio. Talvez hoje você não está entendendo algumas coisas. Talvez hoje você não está entendendo por que algumas pescas deram erradas.
Talvez hoje você não está entendendo por que algumas coisas que você fez deu errado e te gerou um vazio no seu interior e você não consegue entender. Só que lá na frente, deixa eu te dizer uma coisa, lá na frente, você vai entender. Pastor Davi pregou uma palavra, e hoje eu consigo entender. Hoje está fazendo sentido. Um dia, nós vamos agradecer de algumas pescas ter dado errado. Esse dia foi de Pedro. Que honra é ter Jesus dentro do barco dele. Que honra é ter Jesus dentro do barco. Talvez ele não tinha entendido ainda porque que ele trabalhou a noite inteira, estava cansado, sobrecarregado. Aí Jesus entra no barco e não deu nem opção dele ir embora. Falou: Pedro, vamos com o barco um pouquinho para lá. E todos ficaram dentro do barco. Um dia você vai agradecer por algumas frustrações que aconteceram na sua vida, que talvez hoje você não consegue entender. Quero fazer uma pergunta, você responda para você mesmo porque não vai dar para você responder para mim, que não vai ter como, né? Se você tivesse pescado tudo que você queria, se você tivesse conquistado tudo que você queria, estivesse abastado de tantas coisas, tudo que você desejou na vida, a pergunta é: você estaria aqui agora? Será? Vou responder por mim, talvez eu não estaria. Você entende? Porque das vezes do vazio, que precisamos entrar no processo e entender o processo de Deus. Perceba que até a pesca que deu errado, até o projeto que deu errado, até o que deu errado faz parte muitas das vezes de um plano divino para você conhecer quem é Jesus. Às vezes as situações na nossa vida nos levam a nos aproximar de Jesus com o intuito de conhecê-lo mais e mais. Só que é claro que quando a pesca dá errado, quando o projeto dá errado, quando o sonho dá errado, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica chateado, a gente fica chorando. O que eu estou tentando trazer para você aqui agora é: se por acaso está se sentindo triste, está se sentindo vazio, está se sentindo angustiado por algo que deu errado, deixa eu te falar uma coisa: Deus também tem propósito nesse barco vazio, porque é a oportunidade de Jesus ter espaço nele. Interessante nesse texto é que Jesus, ele não tomou o barco, ele pega o barco emprestado. Aqui já vamos caminhar para o final. Será que vai dar tempo, meu Deus? Isso eu fiquei pensando, meditando sobre isso, e li sobre isso. Eu falei: cara, realmente, você vai olhar na Bíblia, tudo que Jesus usufruiu aqui na face da terra foi emprestado. Você já parou para pensar nisso? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha que interessante. O útero que Jesus nasceu, ou que Jesus foi gerado, foi emprestado por Maria. Amém? Estou fazendo analogia, tá, gente? Mas uma realidade. A casa que Jesus fizeram para ele na última ceia foi emprestada. Antes disso, até o lugar onde ele nasceu foi emprestado. A manjedoura onde foi colocado foi emprestado. A cruz que Jesus morreu foi emprestada. Não era dele. Emprestaram para ele. O sepulcro, pensa, o sepulcro, o túmulo que colocaram o corpo de Jesus foi emprestado. Fala: ué, mas como assim?
Nós vemos testemunho aqui hoje que Deus é dono do ouro e da prata, e Jesus viveu nessa terra e só viveu de coisa emprestada. Que loucura é essa? Talvez você pergunte assim, pastor, mas como assim? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso? Será que Jesus não tinha dinheiro pelo menos para comprar um túmulo? Porque ele tinha até tesoureiro, como assim? E aí entra uma pergunta: quem que vai comprar uma casa para passar 3 dias nela e depois sair dela? Você não entendeu, né? Não é que ele não tinha dinheiro, é que não faz sentido ele comprar uma casa para passar só 3 dias nela, que a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Então não faz sentido. Mas falando de relacionamento, de preencher e de entrar, de estar no vazio, de estar nesse ambiente, de reconhecer, Jesus comprou uma casa, uma não, várias. Só tem uma coisa que ele comprou aqui na face da terra. A única coisa, a única casa que Jesus comprou, e ele não pegou emprestada, sabe qual casa que é? Você. Você. E que preço que ele pagou? Que preço que ele pagou? Meu Deus, ele comprou com preço de sangue. Ele abriu mão de todos os confortos da terra que ele poderia ter para comprar você com preço de sangue. E falar assim: eu vou morar em você, eu vou estar dentro de você. Porque o desejo de Jesus é mesmo que às vezes você olha, eu estou vazio, estou triste, ou estou bem, ou estou angustiado. Jesus, Ele quer habitar em você, Ele não quer apenas passar um verão. Você é a única coisa que, para Jesus, é a única que Ele comprou e falou: eu não quero passar um momento, eu quero passar uma eternidade. Nós somos a única compra efetuada com preço de sangue por Jesus, que Ele não quer só passar um final de semana, mas Ele quer habitar, Ele quer fazer morada todos os dias da sua vida. É por isso que Ele disse assim: olha, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Esse Jesus que caminhou sobre as águas, que viveu aqui na terra e viveu, como eu fiz uma analogia simples aqui, depois você pode ler a maioria das coisas, até o burrinho para ele entrar, ele pegou emprestado. Esse Jesus te comprou com preço de sangue. Não quis um túmulo para ele, porque já dizia a canção: mas ao 3º dia ele ressuscitou, a culpa que era minha Ele em si levou, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, a culpa que era minha Ele em si levou. Declare isso. Mas ao 3º dia Ele ressuscitou, a culpa que era minha
Ele em si levou, Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora livre. Diga: Redentor, Redentor, teu amor, e agora vive enfim. Esse Deus que não quis comprar um sepulcro, porque ele ia ficar lá só 3 dias, mas o preço que ele resolveu pagar por mim e por você, para morar uma eternidade, só para que hoje eu e você pudéssemos também cantar dizendo: eu sou livre, não foi à toa, não foi à toa, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare isso: eu sou livre, eu sou livre, e nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus. Uma habitação que nos faz livres, um Jesus que entra e mora dentro e nos faz livres. E a gente olha e vê, a Bíblia diz em Salmos que toda a natureza adora. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E a gente declara: o céu te adora, proclama a tua glória. Um Deus que ama ouvir a minha voz e a sua voz. Um Deus que nos momentos de solitude, nos momentos mais íntimos, Ele está lá do teu lado. Um Deus que está do teu lado. Sabe o que Ele deseja de mim e de você? Que a gente não fique só em canções dizendo, mas que elas se tornem parte da nossa vida. Quando a gente fala assim: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada, todo vazio que havia, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada tinha, tudo, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Diga a Ele: todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava e nada tinha, tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada, minha vida foi transformada. E quem é esse? Quem é esse
era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado. O Cordeiro que por mim e os meus pecados levou. Talvez nós olhamos para o cenário do mundo, até mesmo talvez para o cenário da minha vida, da sua própria vida. Talvez olha para esse cenário e a gente não consegue enxergar opção. Mas o que eu estou trazendo aqui essa noite, que independente do cenário, permaneça. Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar. Mas preste atenção, será que vai dar tempo? Meu Deus, é 9 horas, vamos passar um pouquinho aqui? Jesus. Antes, prometo não delongar demais, vou ser breve. Antes de Jesus convidar Pedro para a pesca maravilhosa, é porque a pregação está começando agora. Antes de Jesus convidar Pedro para viver a pesca maravilhosa, ele passou por tudo isso aqui que nós acabamos de fazer. E logo em seguida, ele convida, e iria convidar Pedro para a pesca maravilhosa, mas antes disso, eu vou repetir para que você grave isso. Talvez nós encerramos aqui e continuamos domingo. Domingo não. Antes disso, antes da pesca maravilhosa, o que Jesus faz? Ele pregou a palavra. Sabe por quê? Não adianta estarmos com o nosso barco cheio de peixe, mas se a nossa alma estiver vazia. Não adianta estarmos cheios de peixe se a nossa alma estiver vazia de pão. Então é por isso que ele, antes de alimentar e de trazer milagre, ele enche as nossas vidas, a nossa alma com a palavra. Resumindo, Deus, ele não quer resolver só os seus problemas, ele quer resolver você. Ele quer resolver você. Porque se você, se eu, se nós estiver resolvido com nós mesmos, todo o restante se resolve. Então, antes da pesca maravilhosa, ele prega a palavra. O peixe que Deus coloca no meu e no seu barco, ele fala de uma mudança de realidade, certo? Fala de provisão, pesca maravilhosa, aqui trazendo a luz. Fala de provisão, eu sou o seu sustento. Fique em paz. Você pode se achar vazio, mas eu sou quem te enche, eu sou o que preenche, eu sou o que dou, eu sou o que faz o milagre acontecer. Então a pesca maravilhosa faz de uma mudança de realidade. Aqueles pescadores iriam ganhar dinheiro como nunca, vendendo os peixes, amém? Trazendo uma clareza para que possamos entrar aqui e entender. Mas a mensagem que eu recebo de Cristo fala de uma mudança de mentalidade.
Então, antes de Jesus mudar a sua realidade, qual que é o desejo dele? Mudar a sua mentalidade. Em outras palavras, Deus vai te dar? Vai, mas antes Ele vai mudar você. Então, às vezes o vazio nos leva a chegar perto de Deus, nos leva a estar perto de Deus para ouvi-lo a direção, ouvir o que Ele tem a dizer, ouvir os ensinamentos, para que quando eu tiver com a minha realidade à vista dos meus olhos transformada, a minha mentalidade está em somente adorar aquele que mudou a minha realidade. Porque alguns peixes, um peixe muda a sua vida por um dia. Alguns peixes podem mudar a sua vida por alguns dias. Agora, se você deixar Cristo mudar a sua mentalidade através da palavra, a sua vida será mudada eternamente, para sempre. Não dá, né? Ele quer que fala, então vamos falar. O problema é que muitas das vezes tem gente que está correndo atrás de quê? Do peixe. E Deus está dizendo assim: corra atrás da mudança da sua mentalidade, porque o peixe quem te dá sou eu. Uma vez que eu mudo a sua mentalidade, o peixe vem sem esforço. A provisão vem. Em outras palavras, Deus ele não quer resolver apenas o problema de uma forma paliativa, Ele quer resolver por completo, de forma definitiva. E como eu resolvo isso definitivamente? Como eu resolvo a minha vida definitivamente? Não é apenas mudando a realidade, mas é mudando a mentalidade. Não é apenas vivendo uma nova realidade, não é apenas recebendo uma transformação robusta em nossas áreas físicas aqui na terra, financeiras, não é apenas mudando a nossa realidade financeira, não. O que muda a nossa vida definitivamente é quando nós recebemos uma nova mentalidade. E aqui eu encerro, a Bíblia diz assim: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer viver uma pesca maravilhosa? Deixa Ele moldar a sua mente, a sua mentalidade precisa ser transformada. Se coloque de pé no seu lugar, senão nós vamos delongar demais. Vamos deixar para depois. Pedro pescou a noite inteira. Alguns olham e falam assim: mas ele falou que ia acabar. Pedro, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Talvez você está tentando desde o início do ano. Talvez você está tentando desde a virada do ano, que você fez aquela promessa. Sabe aquela promessa? Nós cristãos chamamos de voto, que é um pouquinho mais, né? Não cumpre não. É por isso que eu não faço voto de fazer academia. Tá rindo, né, Juliana? Mas talvez você fala, tá, mas ele tentou, até hoje não conseguiu nada. E às vezes entra naquele âmbito de, eu estou sentindo um vazio. Porque às vezes a nossa luta, a nossa persistência nos leva a olhar e falar: eu não consegui. Isso traz uma tristeza e uma angústia, e um vazio, literalmente. Você fala: cara, eu tentei, eu estou tentando fazer tudo certo, eu estou tentando caminhar certo, eu fui lá, eu trabalhei, eu joguei a rede, eu tentei e nada. A frustração. E nós não estamos falando, no caso de Pedro, de qualquer pessoa. Eles eram especialistas em pescar. Não era qualquer um.
Ele não jogou a rede em qualquer lugar. Ele sabia onde tinha peixe, mas não pescou nada. E às vezes a gente está nesse ambiente. Em outras palavras, você pode até ser bom no que você faz, mas deixa eu te falar uma coisa: sem Jesus no barco, não adianta nada. Se Jesus não estiver no barco, não adianta nada. Sabe o que ele mesmo falou? Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Quantos está entendendo isso aqui essa noite? Quer viver uma pesca maravilhosa? O que Jesus está dizendo é: sem mim nada podeis fazer. Numa noite, Pedro está lá pescando a noite inteira e não pegou nada. Depois, somente com algumas palavras, o barco agora está quase afundando de tanto peixe, porque agora o mar era diferente, a água era diferente, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, mas agora tinha alguém diferente no barco, e alguém que disse assim: lance as redes. O que Jesus está dizendo essa noite para mim e para você é: tenha fé, porque eu estou no barco, então é hora de lançar as redes. É hora de lançar as redes para vivermos uma pesca maravilhosa. É hora de lançarmos a rede. Vou parar. Se vocês pudessem entender o que a presença do Espírito Santo faz em nós, alguns podem. Eu quero te encorajar a todos poderem entender isso, porque Jesus está aqui, vocês não estão entendendo. Vocês acham que eu estou só brincando, falando que eu não vou conseguir terminar? Está na metade. Mas é porque quando Ele está presente, o que eu quero é viver milagres, o que eu quero é ver Ele falar, o que eu quero é ouvir a voz dEle chamando o meu nome. O que eu quero é Ele entrando nesse vazio, entrando nessa circunstância, entrando nesse relacionamento, entrando nessa família, entrando dentro desse barco e transformando a sua vida por completo, mudando a sua mentalidade. O que eu quero agora, Jesus, é isso, Jesus, mude a nossa mentalidade para que possamos viver milagres extraordinários. E Ele está aqui hoje passeando. Só que se lembre, Ele não invade. Posso entrar? Posso habitar? Mesmo sabendo que você é dele, mesmo sabendo que Ele morreu na cruz, com seu sangue, Ele derramou ali na cruz todo o seu sangue, Ele foi desfigurado por você, comprou, te pagou. Ele ainda olha para você e diz: posso entrar? Esse Jesus que olha nessa noite para mim e para você e fala: eu posso preencher tudo isso que você não está conseguindo. Eu posso te envolver em meus braços. Eu posso envolver você em meus braços e transformar não só a sua realidade, mas eu começo de dentro para fora. O que eu vou mudar? A sua mentalidade. Uma metanoia vai acontecer. Para quê, pastor? Para que você viva uma realidade feliz, transbordante, alegria, mesmo mediante a luta, mesmo mediante ao barco querendo afundar. Sabe qual a certeza que eles tinham? O barco não vai afundar, porque o milagre quem deu foi Ele, e Ele proveu o milagre.
milagre, Ele é quem sustenta, Ele é quem nos ajuda. Então agora o que eu faço? Eu pego isso e começo a compartilhar. Eu começo a compartilhar com os outros. Eu começo a compartilhar com meus irmãos. Eu começo a compartilhar. Ei, Jesus te ama. Ei, Jesus te chama. Ei, Jesus, Ele é maravilhoso. Ei, eu estou vivendo algo sobrenatural. Eu quero que você viva também. Venha fazer parte disso. Venha fazer parte dessa história. Então eu não faço ideia de como foi a sua semana, o seu mês, a sua virada de ano até o dia de hoje. Mas o mesmo Jesus que estava lá na virada de ano, que estava passando com todos esse mês de janeiro, esse mês de fevereiro já está caminhando para o final. O mesmo Jesus que está na caminhada, Ele está aqui hoje. E a pergunta que Ele faz para mim e para você é: posso entrar? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Xerebaga, Soriana. Esse Jesus que nos envolve, Ele nos chama, Ele te chama pelo seu nome essa noite. Ele diz assim na tua palavra: eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, traduzindo, eu não vou invadir você, eu não vou invadir o seu coração, eu não vou invadir a sua vida. O que eu estou fazendo é batendo a porta. Se você abrir, eu vou entrar e morar. Se você deixar, eu vou entrar e vou cear com você. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e eu vou moldar você de dentro para fora. Se você deixar, hoje eu transformo a sua realidade. Mas antes da sua realidade, eu vou mudar a sua mentalidade. Eu vou fazer de você vasos de honra. Eu vou fazer você vasos que transbordam a minha vida, a minha paz, o meu reino, a minha alegria, o meu amor. Esse Jesus que está aqui hoje dizendo: posso entrar, posso entrar. E como que eu respondo a isso? Como que eu respondo a essa pergunta? Como que eu respondo a esse chamado? A Bíblia diz que aquele que confessa com tua boca, aquele que se confessa diante dos homens, Ele mesmo faz questão de confessar diante do Pai, dizendo: Ele é meu filho, esse é meu irmão, esse é meu amigo, esse é a quem eu confio. Esse mesmo Jesus que te comprou com preço de sangue, reconhece você e fala: aquele é teu filho, aquele é tua filha. Ele mesmo confessa diante do Pai. Então como eu faço isso? Eu reconheço a minha necessidade. Eu reconheço que não se trata de religião, não se trata de placa, não se trata de nada. Se trata de reconhecer que Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Se esse é você aqui essa noite e deseja mais uma vez abrir a porta do seu coração, se algum momento teve um vazio, se algum momento teve constrangido com todas as situações, não soube o que fazer, nessa noite Jesus te chama mais uma vez e diz: chegai-vos a mim. E não se importe, não tem ninguém olhando, não tem ninguém querendo saber se esse é você ou não. O que importa é o meu e o seu Jesus olhar a sua decisão do seu coração, dizendo: eis-me aqui, Jesus. Então se esse é você, faça um sinal com sua mão aí no seu lugar, dizendo: Jesus, eu abro a porta do meu coração, eu abro a minha vida. Faça um sinal para Ele essa noite, faça um sinal, diga a Ele: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero. Esse vazio não vai me consumir, essa tristeza não vai me consumir, essa angústia não vai me consumir. Sim, Jesus, às vezes eu me senti vazio porque eu me senti sujo, eu pequei contra Ti, eu pequei contra o Senhor, mas nessa noite eu te digo: entra na minha vida, entra na minha vida, entra na minha vida. O Senhor me comprou, o Senhor te comprou com alto preço, e dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Sou eu quem te curo, sou eu quem te restaura a sua vida, sou eu quem transforma você de dentro para fora.
Que dá mais, queimar em mim, direi pra fora até me consumir. O Senhor viu e eu vi. Coloque a mão no seu coração agora e repita após mim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Por essa palavra. Obrigado. Obrigado por esse alimento. Por esse alimento. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu único e suficiente Salvador. Sem ti, eu não vou conseguir. Sem ti, eu não posso nada. Mas mais uma vez, eu te peço, viva em mim. Viva dentro de mim. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Me direcione. Fala comigo. Continue comigo. Pois eu vou permanecer. Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade dos teus filhos. O Senhor sabe, meu Pai, cada decisão, cada porta que foi aberta, às vezes com dificuldade, sem saber a certeza do dia de amanhã, mas o Senhor é quem controla, o controle está em tuas mãos. Então te peço agora, Jesus, encontre a cada um, mais uma vez, Pai, a tua palavra diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então nomes estão sendo escritos no livro da vida, e hoje a festa no céu, porque nos rendemos mais uma vez. Pessoas se renderam aos teus pés, pessoas te reconheceram, e debaixo meu Pai, da tua palavra e do teu amor, nós também estamos felizes e festejamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós festejamos, aplaudimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, honramos o teu santo nome. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Oh Espírito Santo, nós te amamos Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amamos. Você que está aqui pela primeira vez, temos algumas pessoas, e tem algumas pessoas que eu ainda não vi, talvez seja a segunda vez, enfim, que eu não conheço o rostinho ainda. Vou te pedir aqui, assim que encerrarmos aqui, que você venha aqui para frente, aqui, a pastora está aqui, pode vir bem aqui. Nós queremos te cumprimentar, queremos te conhecer. E se você deseja também ter um acompanhamento, deseja também ser acompanhado, ao final ali, na hora que você estiver indo, passa ali no Boas-Vindas, deixa o seu nome, deixa o seu contato, ou até mesmo o pessoal do Boas-Vindas, depois se quiserem já vir aqui à frente, enquanto eles já estiverem aqui, e já pegar o contato, se assim o desejarem. Amém? Nós queremos te receber, você é muito bem-vindo. Então, ao final do culto, ao final aqui, depois da bênção, vocês podem estar vindo aqui à frente. Eu e a pastora queremos conhecer você. Amém? Ô Bia, vem cá. Confesso que está difícil acabar, mas nós vamos acabar, tá? Amém? Eu queria chamar aqui agora a nossa mamãe da Milena. Não sei porquê, eu só chamo ela de Helena. Eu penso Milena e falo Helena. Vem cá, Vitor, papai. Nós queremos orar por vocês. Eu acredito que em breve, talvez essa semana já tenham aí notícias.
ela já está abrindo despacho, falando, ó, já chega. Amém? Vem cá, pastor, vamos orar por eles. Toda igreja, estenda a mão para eles aqui. Esse é um momento feliz e alegre, mas nós queremos abençoar todo esse processo. Amém? Pai, obrigado por essa família. Obrigado, Senhor, por esse presente, pela vida da Milena. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós pedimos ao Senhor um reforço sobrenatural. Nós pedimos ao Senhor anjos específicos para esse momento. Tudo aquilo que a Sabrina, tudo aquilo que o Vitor tem pedido ao Senhor, nós selamos em concordância, declarando que vai ser um parto rápido e sem dor, com o mínimo possível, assim como ela tem te pedido. E o Senhor é um bom pai, sabe fazer boas coisas aos seus filhos. E assim será, porque nós ligamos aqui na terra, conforme declara a tua palavra, se 2 ou 3 ligar acerca de qualquer coisa, o céu entra em concordância. Então concordado está na terra e no céu, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida da Milena bênçãos. Ela é muito bem-vinda e desejada por toda essa casa, por todos nós, em nome de Jesus. Cerca ela com fogo, com invisibilidade, cerca essa família e tudo que é referente a eles. Nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus e no poder do nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Eu ia fazer pós-bênção, mas vamos dar antes da bênção apostólica. Família Bola de Neve Betim quer presentear vocês, a Milena. Então, depois da bênção apostólica, vocês podem ir lá atrás, tá bom? Uma salva de palmas a Jesus. Estenda sua mão direita para cá. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos? Pai nosso que está venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos o poder e a glória para todos sempre. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, que você possa viver essa pesca maravilhosa, sempre entendendo que hoje o Senhor está mudando e moldando a nossa mentalidade, para que possamos viver uma realidade abastada pelas mãos do Eterno. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar. Que a graça, a paz, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vai para uma semana abençoada em nome de Jesus. Vai em paz.